Primeiramente, professora Mônica, muito obrigado por aceitar o nosso convite para falar aqui com a gente hoje sobre o NUP, o Núcleo Negro para a Pesquisa e Extensão da Unesp, um grupo muito importante para a ciência, para a produção do conhecimento científico. Olá, Júlio, um prazer muito grande estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho a respeito do NUP da Unesp. Eu que agradeço muito e o NUP agradece também. Muito obrigada. Professora, para a gente começar o nosso bate-papo, então, gostaria que você falasse desde quando o NUP existe e com quais objetivos ele foi criado. Certo. Olha, o NUP, ele existe desde 2000. Aí, nesse movimento, né, de legislação, de organização, então a gente vem crescendo e se organizando e reorganizando desde esse tempo. Até quando eu fui ver agora nessa questão do 2000, a gente que passou o ano 2000 já adulto, né, dá até um susto, né, porque 2000 parece, né, que não faz tanto tempo, mas aí o NUP está aí com mais de 20 anos de existência e de se constituindo, né, se organizando. Então, eu diria o seguinte, a gente como objetivos assim gerais, né, o NUP quer estimular e desenvolver atividades de extensão e de pesquisa dentro da Unesp, e quando a gente fala de extensão, obviamente a gente pensando também fora da Unesp, né, nas cidades, nos campos onde a gente está. De uma forma, então, de falar um pouquinho de objetivos mais específicos, né, que a gente tem, de internalizar na Unesp o estudo, a pesquisa e o debate sobre a temática étnico-racial. O NUP é o nome, né? É o Núcleo Negro de Pesquisa e Extensão da Unesp, então nós somos o Núcleo Negro, então é essa temática que nos interessa. Gerar conhecimento novo e relevante sobre essas questões, e aí acho que fica bem o foco da pesquisa, né? Que é a essência da universidade, né? De criar novos conhecimentos, obviamente, através do ensino, mas também voltado para a pesquisa, de divulgar os conhecimentos gerados na universidade sobre as questões étnico-raciais, promover o intercâmbio com outras instituições, facilitar o acesso à população científica sobre a temática étnico-racial, de modo que a gente possa manter o vínculo, né, entre as atividades de pesquisa e sua extensão à comunidade. Acho que a gente de dentro da universidade, essa discussão, né, extensão, ensino, pesquisa, isso está o tempo inteiro permeando, né, por serem os nossos objetivos principais, né, o nosso tripé. Então o NUP ele entra fortemente nessa direção, mas com o eixo, né, nas temáticas étnico-raciais. Ser um grupo, pensar sobre isso, contribuir sobre isso, apoiar, né, a graduação, a pós-graduação na discussão dessas temáticas. Então, acho que esse é o nosso foco. Professora, e como que o NUP está organizado, constituído, e em quais hoje ele se faz presente de fato como um núcleo com pesquisadores envolvidos? Isso, olha, então só recordando um pouco, né, a Unesp, nós estamos em 24 cidades, né, somos 34 campos, mas estamos em 24 cidades. O NUP hoje, ele está em 10 cidades, mas a gente tem, assim, uma curva ascendente, por isso que eu fico contente, então, ainda não chegamos na metade, né, mas a gente está crescendo, né? Então, hoje nós estamos em Araraquara, em Assis, em Bauru, em Franca, Ilha Solteira, Marília, Presidente Prudente, Rosana, São José do Rio Preto e São Paulo. Então, hoje somos 10, com outros grupos que estão aí também se organizando, querendo se organizar, e o plano, obviamente, o nosso objetivo é que a gente esteja em todas as cidades da Unesp. Você vê a Unesp, né, acho que a gente tem, né, uma grande vantagem, né, e uma característica muito importante nossa é o fato de nós sermos realmente a Universidade do Estado de São Paulo. Nós estamos distribuídos, né, por todo o Estado de São Paulo. O que coloca, obviamente, uma riqueza e uma diversidade, uma possibilidade de estarmos em todos os lugares, mas, ao mesmo tempo, também uma certa dificuldade dessa distribuição, dessa coisa não centralizada. Então, também não é diferente com o NUP. Nós temos, então, uma coordenação, né, uma coordenação executiva, que hoje
está comigo, que sou de São José do Rio Preto, e com a professora Maria Valéria Barbosa, que é de Marília, e uma coordenação científica, que está com o professor Dagoberto Fonseca, de Araraquara. A nossa última gestão esteve com o professor Juarez Xavier e com a professora Claudete Nogueira. O professor Juarez é de Bauru e a Claudete era de Araraquara. Nos campos, nós temos, nas cidades, né? Na verdade, a gente tem hoje, mesmo que a gente tenha 2 campos na cidade, hoje a gente tem um por cidade, essas 10 cidades que eu disse. Nós temos os grupos organizados que nós chamamos de grupos de trabalho, mas eles são, de certa forma, autônomos, né, para agir, atuar, trabalhar nas suas próprias cidades. E tem um supervisor e um vice-supervisor, né, para se organizarem. E o que a gente tem feito neste último ano com mais frequência, né? Nós temos tido reuniões mensais com esses supervisores e esses vice-supervisores, justamente para a gente ir caminhando nessa ideia importante, né, da gente ter os núcleos, os grupos de trabalho, mas ter, ao mesmo tempo, a ideia da gente se fortalecer do NUP Unesp como um todo, que é esse exercício, né? Os NUPs, assim como a Unesp, elas acontecem na cidade, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma unidade, né? Temos que ir construindo, né, essa coisa que nos une como uma universidade só, como um NUP só, e então a gente tem promovido e tem buscado ações em comum, além de compartilhar também o que tem sido feito em cada um dos grupos de trabalho. Então, tá caminhando nessa direção, como já vinha também, né, nesses últimos 20 anos, com foco em uma época numa coisa, às vezes um foco mais em outras coisas, mas acho que a gente tem caminhado assim. Legal, professora. E que tipo de diálogo o NUP consegue estabelecer com os coletivos negros que existem dentro da Unesp e também fora da Unesp? Como que é essa relação de colaboração entre o núcleo e esses coletivos? Olha, você falou, né, isso é interessante, você falou, né, nós temos coletivos dentro, né, da Unesp e também os coletivos fora. Então, veja, eu entendo as ações, né, como o NUP ele acontece, né, acontece nas cidades, como a Unesp realmente acontece nas cidades. Então, as ações que têm sido desenvolvidas, isso eu posso dizer sem medo, em todos os grupos que a gente tem, eles sempre têm um diálogo muito próximo. Então, por exemplo, eu não vou citar o nome das cidades para não pecar e esquecer alguma, mas falar das ações em gerais. Então, por exemplo, nós temos minicursos, né? Minicursos que o grupo de determinada cidade organiza e ou ele convida pessoas, né, da própria cidade, e agora a gente está com a questão remota abriu, né, as possibilidades de contato, ou ele é aberto para que as pessoas da cidade também, de alguma forma, possam participar. Nós temos grupos de trabalho que têm reuniões mensais de estudos, com autoras negras ou de temáticas relacionadas, e isso estabelece um contato importante. Nós temos, por exemplo, eventos culturais. Então, vou dar um exemplo, né, que, aliás, é de Bauru, né, do samba na cidade, né, que é essa discussão, que é uma coisa cultural, que é falar como samba como um patrimônio, né, nacional e também diretamente relacionado com a cultura negra, que, de uma certa forma, envolve tanto os grupos de fora como os grupos de dentro. Nós temos pesquisas sendo realizadas a respeito de territórios negros na cidade, que é esse foco de pesquisa, e que como que isso vai se dar? Justamente no diálogo, né, e no contato, né, dos grupos, dos coletivos, das atividades que estão sendo feitas nos territórios das cidades, né? Além disso, para falar um pouco externamente, não só a respeito dos coletivos, mas outras instituições, o NUP, como o NUP Unesp, estabeleceu uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, né? Então, acho que essa é uma parceria interessante que está se constituindo, né, justamente para a gente poder discutir e apoiar ações relacionadas às empresas
e no movimento de contratação, né, de jovens negros, de parcerias negras. Então, a gente está falando aí de parcerias externas, né? E a gente tem, por exemplo, também, que já está acontecendo, a organização de livros, que não só os livros de escrita acadêmica, isso a gente tem também, já tivemos livros lançados a partir dos grupos de trabalho do NUP, inclusive em São José do Rio Preto, tivemos em outros espaços também, mas, por exemplo, agora nós temos 2 livros que estão sendo organizados, que são Faces Negras, né, da Unesp, e também um trabalho fotográfico, né, que está sendo desenvolvido lá em Marília, que é essa ideia de trazer justamente na questão dos faces negras as pessoas que estão na Unesp, que são as faces negras, e aí vem os coletivos, o pessoal que trabalha na parte administrativa, os professores, os alunos. Então, eu acho que, embora a gente tenha sempre muito que caminhar nesse diálogo, essa ideia, né, de que a gente tem que estar junto com os coletivos, junto com a comunidade, embora o NUP tenha uma especificidade diferente, nós não somos um coletivo de alunos, não somos um coletivo da cidade, mas acho que isso faz parte do nosso, das nossas intenções e tem acontecido sim. Dá só mais um exemplo de uma outra instituição em que esse diálogo acontece, os conselhos municipais da cidade. Por exemplo, o Conselho Afro, quando faz as programações, aí vou dar o exemplo de Rio Preto, que eu conheço um pouco mais, por estar lá, ele já nos chama, eles falam como é que o NUP vai entrar nessa programação. E eu, ao contrário, também, né? Tudo que a gente tem feito, conversa com eles. Então, você vê, a gente tem também um contato, né, com um conselho, que é alguma coisa que é da política da região, que é um conselho, né, que trabalha numa outra esfera, mas que também tem um contato próximo, e tenho certeza que isso acontece nas outras cidades também. Com certeza são diálogos importantes para fortalecer a causa, professora. Exatamente. Falando um pouquinho agora do censo sobre as diversidades, que foi divulgado, né, pela Unesp. De acordo com os números, a Unesp tem hoje mais ou menos 22,5% dos alunos de graduação que se autodeclararam negros e pardos. Já na pós-graduação, de acordo com esse censo, o número cai um pouquinho e chega a mais ou menos 20% de alunos de pós que são negros ou pardos. Ainda é, professora, um desafio para esses alunos negros, pardos e de outras de escolas públicas, de indígenas, enfim, ainda é um desafio para eles chegarem à universidade, mesmo com as cotas, e seguirem a carreira de pesquisa, a carreira científica? Mas, Júlio, sem sombra de dúvida, né? Acho que a gente está dizendo assim, a gente tem avançado, né? Acho que nesse aspecto eu sou um pouquinho otimista, né? Ou quero ser, pelo menos, né? Mas não no sentido de ser inocente, mas no sentido de olhar para trás e ver que a gente efetivamente tivemos avanços, né? Então, a questão das cotas realmente ajuda, né? Amplia. Então, a gente tem dados a respeito disso, da ampliação do número de alunos na graduação, embora, por exemplo, quando a gente vai ver os cursos, essa entrada ela também é diferente. Então, se vê, 2022 a gente vai ter uma avaliação, uma discussão importante sobre as cotas, então nós vamos estar muito atentos a essas coisas, né? Avançamos, sem sombra de dúvida, mas não avançamos da mesma maneira, não avançamos da mesma forma em todas as regiões, não foram em todos os cursos da mesma forma, então nós temos muito que caminhar, embora já tenhamos caminhado. Mas veja, conforme você vai, né, pensando, vou falar assim, verticalmente, né, mas em termos de carreira, né, quando você pensa na pesquisa, você vai tendo um número menor. E aí, de negros e mesmo das pessoas da escola pública, né? Então, se impõe essa necessidade da gente continuar nesse avanço, né? Por isso que a gente tem falado, não só na nossa universidade, mas em outras universidades também, da questão das cotas para a permanência, para a entrada dos alunos na pós-graduação. E aí uma outra questão, você vê, quando a gente fala da graduação, então você vai ter alguns alunos que efetivamente querem, né, continuar na carreira acadêmica. E você vai ter também entre os formados aqueles que vão enfrentar os obstáculos em termos de trabalho,
né, de se eles querem, né, ir para uma empresa, se eles querem trabalhar em outras carreiras. Então, você veja, os desafios são muito grandes, né, e em cada espaço você vai vendo esses desafios acontecendo. Quando comentei com você sobre essa parceria com o Ministério Público, vai também nessa direção. Então, não sei se você se lembra, teve uma grande rede varejista, há um tempo atrás, que fez um processo seletivo de trainees, né? Só para pessoas negras, que aí gerou uma grande discussão de que se pode, se não pode, se é racismo, se não é, né? Mas o testemunho, né? O que eles contam, né? Dessa seleção é um testemunho muito interessante. Ela fala, fez a seleção, nós tivemos um encontro com o Ministério Público e com essa empresa para incentivar outros empresários a fazerem também. E aí uma pergunta que eu achei muito interessante que foi feito foi se ela precisou quando na contratação, fazer ajustes, ter que dar treinamento extra para essas pessoas que passaram como trainees. E naquele caso, veja, ela falou, não precisei fazer nada. Todas aquelas pessoas estavam formadas, bem formadas, e, na verdade, o acesso que estava sendo complicado, mas não era uma questão de formação. E que são também os mesmos dados que nós temos a respeito das cotas, né? Quando a gente chega no final dos cursos, os alunos cotistas e não cotistas, eles vão enfrentar as questões do curso, mas eles conseguem superar aquela questão da entrada, que muitas vezes é de uma formação um pouco deficiente, de uma forma muito importante. Agora, permanência. Como é que a gente está fazendo isso? Como é que a gente precisa continuar apoiando esses alunos? Aí sim é um problema que se coloca para nós e que nós precisamos enfrentar, né? E nesse sentido, talvez diga assim, um problema... não vou dizer que não é um problema bom, mas é um problema que se coloca porque os alunos da escola pública, alunos negros, estão dentro da universidade. Então, isso é uma coisa importante para a gente não perder de vista, né? Então, a gente tem que dar agora outros passos, e sim, você tem razão, tanto em termos da pesquisa, como em termos de empregabilidade, é um desafio que continua e que a gente precisa atuar. Para a gente encerrar, professora, a gente está aí às vésperas do Dia Nacional da Consciência Negra, e eu gostaria que você falasse um pouquinho, então, de que forma que você acredita que o NUP vem colaborando para essas discussões, como do preconceito racial, como que os trabalhos de vocês também corroboram para que essa discussão seja cada vez mais profícua e que essas questões como racismo sejam, de fato, combatidas com mais veemência no Brasil? Olha, o Júlio, eu entendo, por exemplo, nosso papel como universidade, aliás, até quando a gente conversa com os coletivos, fala, o NUP é um núcleo institucional. Então, nosso papel como universidade, ele está relacionado à produção do conhecimento e à formação. Então, o NUP, nesse sentido, né, aliás, um dos papéis da universidade, né, ele colabora, acho que fortemente, porque traz um grupo, né, de pessoas que estão preocupadas com essa formação, com o desenvolvimento de um conhecimento, né, com uma divulgação desse conhecimento relacionado com as questões étnico-raciais. Né? E aí eu chamo, né, para a gente um pouquinho, né, o Paulo Freire, que ele vai dizer o seguinte, a educação ela não é capaz de fazer uma mudança sozinha. Entretanto, não existe mudança se a gente não se a gente não mexer na educação. Então, pensar nas questões do ensino, pensar nas questões da pesquisa, divulgar conhecimentos, ser um grupo que permita que esses alunos vejam que existem outras pessoas negras da escola pública, pardos dentro da universidade, por isso aquele lugar é um lugar para ele também, eu entendo que é uma contribuição muito importante que o NUP pode fazer, deve fazer, tem feito, tem muito o que fazer, mas tem feito. E eu gostaria só de terminar também dizendo uma coisa, às vezes a gente fala das cotas, da presença da população negra dentro da universidade, como uma vantagem, obviamente, para a população, para nós, né? Infelizmente, nós ainda temos famílias em que, em 2021, aí, a gente está tendo a primeira geração de pessoas na universidade. Mas o que a gente não pode
perder de vista é que a entrada da população negra, a entrada dos alunos na escola pública é bom para a universidade. É bom para a população, sem dúvida, mas para a universidade também, porque traz outros olhares, traz outras perspectivas, né? Amplia, né, as possibilidades de trabalho. Então, é isso, acho que a gente tem que estar junto. O NUP apoia, o NUP trabalha, e a Unesp tem, né, trabalhado também nesse sentido. Bom para o conhecimento, bom para a universidade, bom para a população, bom para o nosso país, bom para o mundo, né? Porque a gente vai ter aí mais gente envolvida, mais gente podendo se desenvolver, mais gente conhecimento e menos racismo, menos preconceito.